Os fatos são os grandes exterminadores de mitos. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bom, assim que começou a guerra na Ucrânia, e eu fiquei sabendo que a Europa e os Estados Unidos iriam dar todo, a OTAN, enfim, iria dar todo o apoio à Ucrânia, eu percebi logo que a situação da Rússia estava tremendamente periclitante, que havia boas possibilidades de haver uma reviravolta na guerra. E isso aconteceu logo no iniciozinho. Entretanto, eu percebi que essa minha visão não era compartilhada pela grande maioria dos grandes especialistas, ditos assim, aqueles que mais apareciam na TV, sobre política internacional, geopolítica, etc. Deixando de lado os pequenos, um monte de gente dizendo um monte de maluquice ou asneiras na internet, no YouTube principalmente, inclusive um professor de geografia que disse que a Rússia, pelo número de equipamentos que tinha, daria um banho na OTAN todinha, quanto mais na Ucrânia. Aquela guerra estava vencida, então isso eu não vou considerar. Bom, um dos comentaristas que mais me causou espécie, impressão assim, foi Leonardo Trevisan, que aparece muito comentando sobre a guerra na Ucrânia, porque desde o início ele mostrou uma postura tremendamente agressiva contra a Ucrânia. Primeiramente, ele apareceu dizendo que a culpa da guerra era toda da OTAN e da Ucrânia, né, e que a Ucrânia não tinha chance nenhuma de vencer a guerra. Aliás, a cada comentário que ele ia acrescentando ao primeiro, a impressão que você tinha que cada vez que ele comentava alguma coisa na Ucrânia, a Rússia vencia a guerra. E não dava nem para entender porque que ainda estava havendo guerra na Ucrânia, porque, segundo as palavras de televisão, a guerra já estava praticamente ganha. Mas aí a coisa foi se prolongando, e ele continua na televisão muito ativo, até que recentemente, né, num site da TV Cultura, reproduzindo a declaração dele na Rádio Cultura FM, ele diz que no site está datado de 16 de setembro de 2022, quer dizer, recentemente até. Diz aqui, abre aspas, o Leonardo Trevisan: o esforço ucraniano pode ter um sentido de retomar qualquer território numa medida muito heróica, difícil de sustentar no inverno. Fecha aspas. Meses atrás, assim, digamos assim, uns 4 ou 5 meses atrás, ele havia dito que a guerra gerava uma fadiga no soldado. Existe aquela fadiga da guerra no soldado e nas pessoas. E que os ucranianos já estavam fatigados da guerra, né? E até hoje, né? 5 meses depois, os ucranianos parecem que ainda não se cansaram. Mas tudo bem, voltando então para a declaração do dia 16 de setembro. Continuou ele aqui, está no site da Cultura, da TV Cultura. Então diz aqui, abre aspas: o que os ucranianos querem é mostrar que eles ainda têm chance e que tudo que os europeus estão sofrendo vale um pouco a pena. Olha, essa argumentação é no mínimo cínica. Desculpe, televisão. Porque se há um povo que está sofrendo nessa guerra, é o povo ucraniano. Eles viram um teatro cheio de mulheres e crianças, devidamente sinalizado, ser bombardeado cruelmente pelos russos. Os russos, desde o início, mostraram que vinham para massacrar os ucranianos, que vinham para exterminar. Era uma guerra de extermínio. E você dizer agora que os ucranianos, em sua resistência, estão apenas impondo mais sofrimento a outros povos, que povos são esses? Você está falando do pessoal que dirige Bugatti, do pessoal que dirige Ferrari na Europa Ocidental, Bentley, essas coisas todas, que vive em palácio, ou mesmo a classe média que tem o que um ucraniano passaria a vida toda para ter e não consegue ter. A grande maioria da população ucraniana. A Ucrânia é um dos países mais pobres da Europa. Está longe de ter o nível de conforto que os europeus ocidentais têm. Esse povo está sendo massacrado. Os russos estão bombardeando a infraestrutura do país. Estão tentando inviabilizar o país para o inverno. Os russos estão querendo matar milhares, se não milhões de ucranianos de frio, se possível, para vencer esta guerra. Os russos mostram que são um contendor sem nenhum senso de moral. É uma liderança de assassinos.
O povo não tem nada a ver com isso. É uma liderança de assassinos. E, no entanto, o senhor Leonardo Trevisan acha que os ucranianos precisam se render e se render de um jeito que agrade, inclusive, né, os europeus ocidentais, porque eles estão impondo sofrimento aos europeus ocidentais. Coitadinhos. Isso não é fazer análise, não é fazer comentário. Isso é torcer grosseiramente por um lado. Mas nós temos também um outro caso estranho para mim, porque tanto o professor Leonardo Trevisan é muito bem conceituado. O professor Leonardo Trevisan é professor universitário, tem cursos, diplomas maravilhosos e tudo, cursos maravilhosos feitos no exterior, aqui no exterior, sei lá. Mas este outro, professor Salvador Raza, também é muito conceituado, professor de segurança, defesa, um homem que dá aulas, palestras no exterior e tudo. E esse professor, inclusive, ele apareceu recentemente no programa do William Vac, comentando que uma declaração do general Petraeus dos Estados Unidos, um homem muito bem formado, ex-diretor da CIA, um general de primeira linha, reformado de primeira linha, dizendo que o general Petraeus disse que a Ucrânia poderia vencer a guerra. E o Salvador Raza fez um comentário horroroso sobre o Petraeus. Petraeus está agindo, está declarando isso por efeito de ideologia. Mas o argumento da ideologia também pode se voltar contra ele. A descrença dele na Ucrânia não pode ser também ideológica. Mas seja como for, tá aí, o professor Salvador Raza tem uma declaração dele no dia 28 de fevereiro, no site da CNN, que diz o seguinte, vamos lá o texto do site. Nesta segunda-feira, dia 28, a invasão da Ucrânia ia começar no dia 24 de fevereiro. Em entrevista à CNN, o professor de defesa nacional Salvador Raza declarou que a capacidade bélica da Ucrânia deve durar apenas mais 2 dias e que a Rússia deve resistir por esse tempo para conseguir avançar. O problema era da Ucrânia, a Rússia só tinha que esperar praticamente. Só tinha que esperar. Aí, aspas, a capacidade final da defesa ucraniana esgota em mais 2 dias. Não há como passar de mais 2 dias a capacidade residual bélica das forças armadas. A Ucrânia está cega para a movimentação aérea. Em 2 dias se prevê que essa capacidade se esgota. Os americanos tentam empurrar com muita rapidez, tentam colocar os mísseis Stinger. Não vai dar tempo de chegar pela logística e autorização do Congresso. Olha só. A Ucrânia não tinha a menor chance. Do ponto de vista operacional, os russos têm que manter os esforços por mais 2 dias. E a partir daí a capacidade ucraniana de resistir vai praticamente a zero. Fecha aspas. Que dizer de um comentário desse feito no dia 28 de fevereiro, quando nós estamos agora no dia 28 de outubro, vendo os ucranianos avançarem. Segundo o professor Leonardo Trevisan, aqui em cima, antes, né, que disse em 16 de setembro, ele disse que agora com o inverno a Ucrânia vai se acabar. A Ucrânia vai ter a grande virada agora no inverno a favor da Rússia. E o Raza falando essas coisas. Eu vi além desses comentários, eu vi outro do sanitarista Gonzalo Vecina, também defendendo a vitória da Rússia, porque segundo ele, a Rússia já tinha dado mostra de que o soldado russo era muito valente. Na Segunda Guerra venceu os alemães. E, claro, ele fez em termos bem discretos, como é típico do professor Vecina. Muito respeitável, com razão. Mas ele está completamente errado. A opinião dele foi apenas a reprodução de mitos criados na Segunda Guerra Mundial. Mitos que foram criado pelo Partido Comunista da União Soviética, espalhado pelo resto do mundo, espalhado pelos esquerdistas, pelos países, pelos simpatizantes nesses outros países, e aí pegou, o russo é um super soldado que sozinho venceu a guerra. Tanto é que eles chamam a Segunda Guerra Mundial de Guerra Pátria. Não chamam de Segunda Guerra Mundial porque para eles não houve uma guerra mundial, mas apenas uma agressão contra a Rússia, e a Rússia venceu, deu a virada em cima dos alemães, e os aliados, quando muito, deram uma ajuda residual ali no finalzinho. Os aliados apenas fizeram a moldura do quadro. Mas será que é isso mesmo? Será que os fatos comprovam esse mito? A verdade é que é o seguinte: no primeiro ano da guerra, de junho de 41 até outubro, novembro, que aí não deu mais para guerrear, porque o inverno chegou e
as operações militares tiveram que parar. Nesse período, desses poucos meses, os alemães fizeram nada menos de 1.500.000 prisioneiros, soldados que desistiram de lutar e disseram: nós nos entregamos. O exército russo era enorme, estava muito bem equipado, mas os soldados estavam se entregando a mancheias. Ao longo da guerra, os alemães fizeram 5.700 prisioneiros. 5.700.000 prisioneiros. Sabe o que é isso? Um exército de 5.700.000 homens. Só de prisioneiros. O exército russo perdeu 8.700.000 soldados. Os civis que morreram, russos que morreram, foram mais de 17 milhões. É uma catástrofe. Isso é uma catástrofe. Isso certamente não mostra que os russos eram covardes ou soldados inferiores aos outros, mas mostra no mínimo que o exército deles é muito ineficiente, que a tática de guerra deles era catastrófica. E essa guerra é uma maluquice. Que eles não conseguiram se proteger os seus cidadãos. É um exército incompetente, muito incompetente. A Rússia se safou porque tinha uma população muito maior que a da Alemanha, era um país gigantesco, muito maior do que a Alemanha, e conseguiu se virar. Senão, teria sido uma catástrofe. Mas não foi só isso. Que salvou a Rússia, o seu gigantismo, a sua população. Por exemplo, em setembro de 1941, o Stalin, junto com o alto comando do exército, a Stavka, baixaram a diretriz número 1919, retomando uma prática da guerra civil, criada por Trotsky, dos chamados batalhões de barreira. A função dos batalhões de barreira era impedir, conforme os termos aqui, impedir retiradas não autorizadas, ficar atrás das tropas que estavam na linha de frente para coibir, prender, justiçar aqueles soldados que tentassem fugir, que não aguentassem do tranco, que quisessem desertar, etc. Então estavam lá as tropas de barreira para impedir o exército de correr. Isso lembra, sabe, uma tática usada na Batalha de Manzikert pelos bizantinos, acho que lá no 1147, por esse não falha a memória, lá no meio da Idade Média, lá na Alta Idade Média ainda. Média Idade Média, lá no meio da Idade Média. Algumas tropas bizantinas, os soldados avançavam amarrados de corrente uns aos outros de corrente para evitar de uma retirada antes do tempo. Assim, cada um amarrado um ao outro por corrente, os soldados não se retirariam. Pode isso. Mas tudo bem, está acontecendo agora na União Soviética, em 1941, com essas tropas de barreira. Essas tropas de barreira eram feitas de unidades militares comandadas por agentes da NKVD. Mais tarde, com a diretriz número 227, em 42, foram criados batalhões penais, chamados batalhões penais, muitos deles compostos por criminosos, tirados das prisões, soldados, problemas, etc., sob o comando do pessoal da KGB da NKVD, para fazer esse controle das tropas, da combatividade das tropas, garantir que as tropas não se retirariam, né? Então, segundo o relatório, diz mais aqui, segundo o relatório do Comissário-Geral do Estado, de Segurança do Estado, a NKVD, Lavrent Beria. O Lavrent Beria era o chefe da NKVD, né? Em 10 de outubro de 1941, notou que desde o início da guerra, no final do ano de 41, a NKVD, as tropas de barreira da NKVD haviam detido um total de 657.364 soldados, entre espiões, traidores, instigadores, desertores, etc. Sabe o que é 657 mil homens? Mais de 657 mil homens detidos por estarem correndo da batalha, estarem fugindo. Dos quais, desses 600 e tantos mil, 28 mil foram presos, mas 25.878 foram presos. E entre estes, 10.201 foram fuzilados, executados. Não conseguiram justificar o seu medo. E a coisa não acaba por aí.
A coisa não acaba por aí. Por uma decisão do Comitê de Defesa do Estado, essa decisão é 1069 de 27 de dezembro de 1941, olha só, quase um presente de Natal, né, para os russos. Os soldados que fossem pegos, fossem libertados de campos de prisioneiros alemães, teriam que ser internados em campos soviéticos, né, para uma triagem e explicar direitinho por que razão tinham sido presos. Diz aqui, de acordo com dados oficiais, em 1942, 177.081 ex-prisioneiros de guerra e homens que se renderam deram ingresso nos campos especiais. Esses campos especiais eram 27 e após checagem, da NKVD, cerca de 150.521 foram transferidos para o Exército Vermelho. Ou seja, um pouco mais de 25, 26 mil homens não conseguiram justificar por que razão haviam sido presos pelos alemães. Logo, ficaram presos, só Deus sabe o que aconteceu com eles. Deduza você, meu ouvinte. Então, vejo que é lutar nas condições dessa. Isso é uma guerra pré-histórica, isso é uma barbárie. Isso é grotesco, chega a ser grotesco. O cidadão tem duas opções. Ou eu me arrisco a lutar com o alemão, ou me arrisco a morrer lutando com o alemão, ou arrisco a morrer nas mãos dos batalhões penais. Que é justamente isso que fazem os chechenos na guerra da Ucrânia. Então, como é que você pode falar em valentia numa situação dessa? Isso não é valentia, é desespero aí. Então você se joga para frente, para a trincheira do inimigo, pô, cansado da vida, cansado de tanto sofrimento, você se joga, e aí você justifica os 8 milhões e 700 mil mortos e mais de 5 milhões de prisioneiros. Se juntar o número de mortos com de prisioneiros, dá quanto? 8, 3 dá mais de 14 milhões de soldados perdidos assim. Então, foi um moedor de carne apenas, um moedor de carne. Mas não foi só isso que segurou a União Soviética, não foi só essa violência injustificada. Houve uma ajuda substancial, primordial, fundamental dos aliados, principalmente dos Estados Unidos. Olha, segundo os dados da Embaixada Americana na Rússia, foram mandados para a Rússia um total, na União Soviética, um total de 11,3 bilhões de ajuda militar, equivalente a 180 bilhões nos dias de hoje. Já imaginou se a Ucrânia no dia que a Ucrânia tiver 180 bilhões de ajuda? Os ucranianos sonham com isso, mas já imaginou isso? Foi tudo mandado para a Rússia. Olha só os materiais listados aqui, alguns poucos materiais listados aqui. 400 mil jipes e trucks e caminhões. 400 mil. 14 mil aviões. 8 mil tratores. 13 mil tanques. 1 milhão e 500 mil veículos blindados diversos. 15 milhões de pares de botas. Sim, 15 milhões de pares de botas. 107 mil toneladas de equipamento de algodão, coberturas, essas coisas todas assim. 2,7 milhões de toneladas de produtos à base de petróleo, gasolina, diesel. 4,5 milhões de toneladas de alimento. Olha, calcula-se que pelo corredor persa, as mercadorias iam para a Índia, e da Índia atravessavam a Pérsia e entravam na Rússia, por esse corredor. Atravessou navegamento equivalente a materiais equivalentes ao abastecimento de 60 divisões do exército americano. Essas 60 divisões são equivalentes a entre 600 e 900 mil soldados mantidos, sustentados, armados por esses envios por esse envio de material e equipamento. Só isso. Boa parte do que foi enviado para a Rússia, infelizmente também, boa parte do que foi enviado para a Rússia acabou no fundo do mar, porque uma das rotas muito importantes era do Oceano Ártico, que ficava mais perto do fronte de batalha,
E nessa área aí, o que funcionava eram os comboios eram muito atacados por submarinos, aviões, muitos navios foram para o fundo do mar carregado de equipamentos enviados para a Rússia. Só que depois da guerra os russos ocultaram isso, a ajuda dos aliados foi ocultada, o mérito foi todo para o soldado russo e para o Partido Comunista, a liderança do Partido Comunista, o camarada Stalin, né, que foi pego de surpresa pelo companheiro Hitler, que era aliado dele, e que traiu a aliança da Rússia da União Soviética Comunista com a Alemanha nazista, o pacto de 23 de agosto de 1939. Então foram graças à clarividência, né, do camarada Stalin e da valentia dos russos, foi vencida essa guerra dessa maneira, fácil assim. Fácil, os aliados não fizeram nada, não tiveram nenhuma contribuição, a contribuição foi irrelevante, etc. Tanto é que eles chamam a Segunda Guerra de Grande Guerra Pátria. Então, a gente vê que esse mito desastroso, danoso, né, ele estava presente, inclusive, recentemente na Guerra da Ucrânia também. Quando os chechenos apareceram no campo de batalha, as mídias brasileiras começaram a repercutir, os jornalistas entendidos, etc. Agora a Ucrânia está perdida, né? Porque os chechenos são guerreiros formidáveis. Afinal de contas, eles conseguiram dar uma trabalheira nos russos. E os chechenos eram um pouco mais de 1 milhão de habitantes, de pessoas dessa etnia, eles deram um trabalho enorme. Ninguém pensou o contrário, que poderia ser lógico. Será que são os chechenos que são bons demais ou os russos que não são tão bons assim? Não são tão bons como o mito diz que eles são. Ninguém pensou nisso, né? Os chechenos entraram na guerra, pegaram as unidades ucranianas devidamente treinadas pelos americanos e ingleses e foram massacrados, né? Os chechenos foram arrasados pelos ucranianos. Então, existem resíduos deles lá. Agora, o que mais me espanta nessas análises é que nenhuma delas olhou para aquilo que é fundamental numa análise dessa, e isso eu digo assim, desde o tempo do Império Romano, né, que se faz a guerra, que é a economia. A guerra econômica é feita desde o tempo do Império Romano. Os romanos já faziam isso, por exemplo. Eles não ocuparam a Germânia porque a Germânia não havia vantagem em ocupar a Germânia. Não tinha um produto econômico, não tinha uma cidade, tinha relações comerciais que eles pudessem fazer que valesse a pena a anexação da Germânia ao Império Romano. A Britânia eles ocuparam naquele ardor, naquele avanço para dar uma lição nos bretões, mas logo depois abandonaram, depois de um certo tempo abandonaram, passaram uns 300 anos ali ocupando a Bretanha, depois saíram de lá e disseram, não tem o que fazer aqui, ou quase 300 anos, não tem o que fazer na Bretanha, a Britânia não tem o que dar para o Império Romano, as tropas romanas saíram de livre espontânea vontade, porque não havia mais o que fazer lá. Então, as grandes guerras que Roma travou por razões econômicas. Napoleão foi o mestre nisso. E que dizer, por exemplo, dos marxistas que se gabam de serem a ponta, a última grande sacada em termos de economia. A economia parou em Marx. Então, por que não analisam isso economicamente? E economicamente só um dado que você pode avaliar para determinar logo que essa guerra não vai dar certo para a Rússia. A Rússia tem o mesmo PIB do Brasil. Dá para você imaginar o Brasil entrando em guerra, em conflito com a Europa todinha e com os Estados Unidos? A não ser que você faça uma análise racista. Diga, não, uma coisa são os brasileiros lutando contra um país que é ajudado pelos Estados Unidos, e outra coisa são os russos. Os russos são soldados formidáveis, os russos venceram a Segunda Guerra Mundial praticamente sozinhos. Os russos são responsáveis por 90% das baixas militares alemãs. Esse é o discurso que eles pregam. 90% das baixas militares alemãs. Os russos formidáveis. Aí sim. Mas se você vai uma análise desapaixonada, uma análise factual, se diz, a Rússia não pode segurar isso. E para vocês verem o tamanho do destroço, se você entrar na Wikipedia em inglês, do verbete Economy of Russia, e Economy of Russia e Economy of Brasil, com Z, né, você vai ver lá os dados do Produto Interno Bruto do Brasil e da Rússia dos últimos 40 anos no caso do Brasil e uns 30 do caso da Rússia, né?
Mas você vê, por exemplo, em 1992, o produto interno, você vê o arraso que foi o fim da União Soviética, como a União Soviética era fracassada, fracassou. Era fracassada e fracassou. O tamanho do fracasso do comunismo na Rússia é que o PIB da Rússia, em dólar, naquela época, era entre um quinto e um sexto do PIB brasileiro. Um quinto e um sexto. É uma coisa horrorosa. Assim, o PIB da Rússia era 70 e tantos bilhões de dólares, o do Brasil era quase 400 bilhões de dólares nessa época. Depois você vê a Rússia avançando, aos poucos o Brasil titubeando, mas o produto interno bruto, Brasil e Rússia para e passo ali, disputando ali mais ou menos a mesma coisa. Dá para você quer imaginar que o Brasil possa sustentar um conflito desse? A Rússia está economicamente está muito abalada. O Putin sabe esconder muito bem. Aliás, os comunistas sempre souberam esconder muito bem. Os czares escondiam muito bem a situação da Rússia. Os comunistas esconderam muito bem a situação da União Soviética. E os russos pós-soviéticos estão escondendo muito bem a situação da Rússia. O Putin é um mestre na camuflagem. É um mestre na contra-propaganda, na desinformação. Ele aprendeu no melhor laboratório, no melhor curso que havia, o Serviço Secreto Soviético, comunista, KGB. O Putin é funcionário da KGB. Então, o que há é muita desinformação e parece que nós estamos sendo vítimas disso, como se houvessem pessoas interessadas em que a gente assumisse uma postura pró-Rússia, quando o que a gente vê, na verdade, é a Rússia praticando toda sorte de crime de guerra, de violência, uma guerra totalmente injustificada. Então, amigos, não há porque se admirar com o que está acontecendo. A virada nessa guerra que já começou, a derrocada próxima da Rússia são evidentes, são claros, os sinais são claros. A Rússia não vai aguentar mais muito tempo. E o que nós estamos vendo aí é uma cena de palco. E acho que cabe a nós brasileiros pensarmos nisso e fazermos a escolha certa. E a melhor escolha é sempre a escolha moral. E a escolha moral, a justiça, a verdade não estão do lado da Rússia. Muito obrigado.